Muito obrigada, senhor presidente, senador Paim. Não tenho dúvida nenhuma que esse será um dos mais empolgantes debates que esse plenário deverá travar a partir da aprovação dessa proposta de emenda constitucional na Comissão de Constituição e Justiça. Caberá ao plenário tomar a decisão final sobre a matéria. E penso que as divergências que existem em torno das propostas são extremamente salutares. Não há divergência, e isso é muito positivo, eu quero aqui ressaltar, da necessidade do voto aberto para análise de cassação de mandatos parlamentares. Eu acho que é isso o que mais interessa à sociedade brasileira, não é? Saber como parlamentares votaram em relação a processos movidos contra parlamentares, colegas. Da mesma forma como votar para eleger mesa diretora da Casa, também ser voto aberto. Enfim, eu considero que as divergências elas são muito menores, presidente senador Paim, do que as convergências no que diz respeito a aspectos tão importantes, fundamentais, cruciais desta proposta de emenda constitucional. Mas, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras, o que me traz à tribuna nesse momento é para tratar e aqui reproduzir um pouco do que foi a audiência pública que tivemos com o titular da Advocacia Geral da União, Dr. Adams, e a ministra da Casa Civil, nossa colega senadora pelo Estado do Paraná, senadora licenciada Gleisi Hoffmann, que esteve na Comissão de Infraestrutura, presidida pelo senador Collor de Mello, para debater os projetos importantes que estão sendo desenvolvidos no Brasil em relação à infraestrutura. E como não poderia deixar de ser, senhor presidente, obviamente que cada senador, cada senadora que falava, que questionava, levantava aspectos de obras relacionadas diretamente com o Estado que aqui representa, com a unidade da federação que aqui representa, ou então com obras que atingem indiretamente esses estados. No nosso caso, não foi diferente. Tanto eu quanto o senador Alfredo Nascimento levantamos questões relativas ao estado do Amazonas. Entre elas, eu poderia e posso aqui destacar a questão da aviação regional. Há uma decisão e já se encontra em fase final para a liberação dos primeiros processos licitatórios, a recuperação de vários aeroportos regionais, de várias cidades pequenas e médias de nosso país. De acordo com as informações, o Estado do Amazonas deverá ser aquele que terá as primeiras licitações sendo executadas, e num primeiro momento com 7 aeroportos incluídos. Levantamos essa questão, mas também avançamos no sentido de relatar as negociações que a bancada do Amazonas está tendo com a SAC, que é a Secretaria da Aviação Civil, e que essas negociações nos levarão, sem dúvida nenhuma, levará ao governo federal a propor uma política diferenciada de aviação regional para a Amazônia, senhor presidente. Vossa Excelência, que é, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul. Quando falamos em aviação regional no Rio Grande do Sul, não podemos comparar com a aviação regional da Amazônia. Nem mesmo quando falamos da aviação regional do Nordeste, não podemos comparar com a aviação regional da Amazônia. Porque na Amazônia, senhor presidente, muitas vezes o avião, o transporte aéreo é a única opção. Lá, as pessoas não optam por viajar de carro, de avião, de trem ou de navio, não. Muitas vezes, quando um doente tem que ser transferido, e a cidade até pode não ser muito longe da capital, 200, 300 quilômetros às vezes, mas que percorrido pelo rio é uma viagem que leva mais de 24 horas, senhor presidente. Então, falar de aviação regional na Amazônia é falar de transporte
popular de transporte para a população. Estivemos com o ministro inúmeras vezes e ficou acertado que seria formado, e eu aqui quero cumprimentar o ministro Moreira Franco, que efetivamente já instituiu uma comissão de trabalho, um grupo de trabalho que já iniciou as reuniões e o debate e a preparação desse projeto que deverá ser encaminhado à Casa Civil. Um projeto que tratará de uma política especial da aviação regional para a Amazônia. Aí não envolve apenas o estado do Amazonas, e sim todos os estados que pertencem à Amazônia Legal, ou seja, de quase 60% do território nacional. A ministra se comprometeu de que assim que chegar ela tem conhecimento da matéria, não é? Tem claro esse grupo de trabalho no âmbito da SAC que foi formado e a matéria e o estudo que vem sendo desenvolvido. E se comprometeu que assim que chegar na Casa Civil, nós dialogaremos para fazer com que este projeto saia do papel e se transforme numa ação prática. Uma segunda questão por nós levantada naquela audiência, senhor presidente, diz respeito à BR-319. BR-319, para quem não sabe, quem não é da região, quem está nos ouvindo nesse momento, é a única via terrestre que liga a Amazônia Ocidental às demais regiões do nosso país. Ou seja, a cidade de Manaus, grande parte das cidades do Amazonas, do estado de Roraima, só podem se ligar via terrestre com o centro-oeste, com o nordeste, com o sul do Brasil, com o sudeste, através da BR-319. Essa BR foi construída e inaugurada lá no início da década de 70, senhor presidente. E, infelizmente, pela falta da manutenção, a estrada ficou praticamente intransitável. Praticamente, por conta da falta, repito, de manutenção permanente nessa estrada. E quando, ainda no governo do presidente Lula, decidiu-se pela recuperação da BR, não se conseguiu, porque o Ministério do Meio Ambiente entendeu como aquilo não como uma obra de recuperação, mas como uma nova obra e passou a exigir todas as questões, o cumprimento de todas as pendências ambientais e muito mais, com a precaução de que aquela estrada não seja o caminho para o desmatamento. O Ministério do Meio Ambiente impôs uma série de exigências, a maioria delas já assumidas e cumpridas, tanto que essa estrada, depois de recuperada, será conhecida como uma estrada parque. Tamanha a quantidade, senador Paim, de áreas de reservas, novas áreas de reservas, que já foram criadas e implantadas no entorno da BR-319. Solicitamos da ministra Gleisi, ao final do debate, que fosse instituída uma comissão no âmbito do Ministério, coordenada pela Casa Civil, ou seja, coordenada pela própria ministra Gleisi, e que envolvesse essa comissão, que envolvesse o Ministério dos Transportes, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Meio Ambiente e a bancada federal do Amazonas. Veja, senhor presidente, por mais de 5 anos, o ministro dos Transportes do Brasil foi o senador Alfredo Nascimento, que é um ministro, que é um senador pelo estado do Amazonas e que tentou muito recuperar essa estrada e não conseguiu. E eu não tenho dúvida que a partir do momento em que nós instituirmos este grupo de trabalho envolvendo os diversos ministérios do governo federal e a bancada do estado do Amazonas, nós poderemos dessa forma dar grandes e importantes passos no sentido da recuperação da BR. Eu tenho a convicção plena, absoluta, da necessidade que nós temos de conservar a parte mais conservada da Amazônia brasileira. Entretanto, isso não significa dizer que aquelas pessoas que vivem em Manaus, as pessoas que vivem em Itacoatiara, que vivem em Tefé, que vivem lá em Boa Vista, no estado de Roraima, não possam, através da via terrestre, estar ligados ao seu próprio país. Nós temos a BR-174, BR que liga Manaus até o Caribe, senhor presidente, e, portanto, até a América do Norte. Tanto que os manauaras, os amazonenses, os roraimenses, é muito mais fácil passar férias
na América do Sul, nos países do norte da América do Sul, na Venezuela, no Caribe, do que no seu próprio país. Tamanha dificuldade e o elevado custo para chegar nas belas praias, por exemplo, senador Davim, do belo Nordeste brasileiro. Senador Humberto Costa, é muito mais barato, é muito mais em conta os brasileiros do Norte, sobretudo do Amazonas e de Roraima, ir para o Caribe do que ir aproveitar as praias belíssimas do Nordeste brasileiro. Então, senador Alfredo, que acaba de chegar ao plenário, eu estou aqui relatando não apenas as nossas intervenções durante a audiência pública com a ministra Gleisi, mas principalmente o fato de termos proposto a formação da comissão que ela acenou de uma forma extremamente positiva, senador Alfredo. E creio que essa comissão, se não se reunir todas as semanas, tem que se reunir pelo menos a cada 15 dias. Nem que seja para daqui a 1 mês, para daqui a 2 meses, para daqui a 3 meses, chegar à conclusão que não teremos BR recuperada. E vamos dizer isso para a nossa gente, para o nosso povo. Agora, é possível recuperar a BR? É possível. É possível recuperar a BR preservando o meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma é possível. Relatamos aqui, na década de 70, a estrada era totalmente asfaltada. E quantos brasileiros e brasileiras de todas as regiões por ela passaram e viajaram? E nem por isso o desmatamento aconteceu. Ainda mais agora com essas medidas todas tomadas de criação de unidades ambientais, de unidades de preservação, de APAs, de parques, que foram criados e não só criados. Porque a exigência, olha só a diferença, a exigência do meio ambiente não era só pela criação. Porque no Brasil nós temos inúmeras áreas de proteção ambiental, era pela criação e pela implementação, que significa dizer, servidores estando lá, concederei, servidores estando lá permanentemente para poder proteger essas áreas ambientais no entorno da BR-319. Com muito prazer, concedo a parte a Vossa Excelência, senador Alfredo. Senadora, para que a população brasileira conheça de fato o problema vergonhoso por que passa o governo federal por não assumir a responsabilidade de conclusão, de recuperação dessa rodovia, eu, quando ministro dos Transportes, elaborei, por exigências dos órgãos de meio ambiente, 4 estudos de impacto ambiental. E cada estudo apresentado sofria da parte desses órgãos do meio ambiente defeitos, né? Teriam que ser corrigidos alguns procedimentos. E para que se compreenda bem, essa rodovia tem pouco mais de 800 quilômetros e os extremos estão recuperados e a parte central que já foi asfaltada está se destruindo e o Amazonas sem comunicação com o resto do país. O presidente Lula, quando me convidou a primeira vez para ser ministro dos Transportes, ele assumiu comigo o compromisso de nós recuperarmos a BR-319. Eu reconheço que os impedimentos causados pelos órgãos do meio ambiente têm dificultado a execução dessa obra. Ainda durante a campanha da presidenta Dilma, ela também assumiu essa responsabilidade e eu confio que o governo federal, que a presidenta Dilma tome para si essa responsabilidade e a gente possa iniciar a recuperação dessa rodovia que é tão importante para nós amazonenses e importante para o Brasil. Então, senador, eu quero primeiro registrar que a proposta foi sua da criação dessa comissão com a participação do governo federal para que esses entraves sejam desfeitos e o governo federal possa finalmente, como disse Vossa Excelência, possa dizer para o povo do Amazonas que vai executar a recuperação da BR-319 ou não. Porque eu, particularmente, não aguento mais as desculpas que são colocadas em relação a essa obra que é emblemática, que é importante para o nosso povo do Amazonas. Muito obrigado, senador, e parabéns. Eu aqui agradeço a parte e quero aqui dar meu testemunho de como Vossa Excelência tem se dedicado a esse assunto. E para concluir, senador Paim, eu gostaria aqui de dizer que acredito muito. Acredito muito na recuperação da BR-319 porque nas últimas décadas não houve nenhum governo como do presidente Lula e agora da presidente Dilma que tenham olhado tanto para a Amazônia brasileira. Dissemos isso à ministra Gleisi. Se olhássemos o mapa do Brasil há 2 anos,
há 2 anos, viríamos que o vazio da Amazônia era para todos os segmentos. Hoje, no que diz respeito, por exemplo, ao sistema energético brasileiro, o que a gente tem lá é aquela região, a nossa região interligada. Senhor presidente, isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. Foram falados de vários aeroportos que estão sendo recuperados, reconstruídos pela Infraero. Talvez a maior obra da Infraero hoje seja no aeroporto de Manaus. Tudo bem que o aeroporto foi inaugurado em 1976, até hoje não havia sofrido nenhuma outra grande reforma. Mas é uma reforma belíssima, senhor presidente. É verdade que a questão dos aeroportos, da aviação regional, está a caminho. Então é por essas questões, pelo compromisso. Zona Franca, não há o que falar. A bancada, senador Alfredo, de deputados federais está nesse momento, possivelmente, indo ao presidente da Câmara, levando ao presidente da Câmara o relatório aprovado pela comissão especial que aprovou a PEC, o projeto de emenda constitucional de iniciativa do Poder Executivo, da presidenta Dilma, que prorroga a Zona Franca por mais 50 anos. Então, aqui, nós não estamos questionando o compromisso do governo federal em relação à Amazônia, pelo contrário. O compromisso, ele existe e ele é fato. O que nós precisamos fazer, é por isso que sugerimos a comissão, é nos reunirmos todos, meio ambiente, os demais ministérios envolvidos e a bancada, para ver como que nós desatamos o nó da BR-319, que para quem vive em município por onde passam várias estradas e BRs, não tem ideia do que é viver num lugar do Brasil onde não existe uma estrada que a gente possa viajar e visitar os outros estados vizinhos e amigos. Muito obrigada, presidente.